Oi pessoal, no último vídeo eu falei aqui com vocês, né, um pouquinho sobre a questão da organização financeira, né, que a gente precisa ter até para poder fazer a nossa transição de carreira com mais calma. E hoje eu vim aqui indicar para vocês alguns livros, tá? Eu sei que na nossa formação a gente já lê bastante coisa, lê muito livro, mas assim, finanças é essencial, a gente não aprende na escola nem na faculdade, mesmo quem estuda ali na área, como eu comentei, né, minha primeira formação foi em administração de empresas. Eu saí da faculdade sem ter nenhuma noção de investimentos, apesar de não ser um foco, né? Nenhum professor nunca comentou sobre isso. Eu tive aula de economia, várias coisas e nunca falaram nada sobre investimentos. Então, né, como comentei na outra aula, é importante sim, tá? A gente ter essa organização financeira para a gente conseguir fazer a nossa transição. E não somente para esse momento de transição, tá? Até a partir do momento que vocês começarem a atuar na área, eu acho que essa questão de investimentos é uma coisa para a vida inteira. Né? Principalmente a gente como autônomo, que vai criar nossa própria empresa, a gente precisa dessa segurança, né? E saber como investir nosso dinheiro, saber cuidar do nosso dinheiro sem depender de uma instituição, do outro, do gerente do banco, é essencial. Assim, se vocês forem no banco de vocês e perguntarem, por isso que eu recomendo que vocês peguem aqui os vídeos, né, do YouTube, pesquisem sobre o assunto, porque o gerente do banco nunca vai indicar o que é melhor para você, sempre vai indicar o que é melhor para ele, o que ele tá ganhando mais comissão. Quando eu entrei na primeira faculdade que eu comecei, né, de administração, eu sempre tive muita preocupação com o meu dinheiro, em ter poupança, que era aquela questão, né, da gente só usar poupança, né? Então eu cheguei no banco, eu lembro até hoje, e fui ali, como tem alguma coisa que eu possa fazer, né, para ganhar mais, alguma rentabilidade, tem algum investimento que eu possa fazer, né? E aí o que eles me indicaram na época? PIC, né? Que era ali uma capitalização do Itaú. Na Caixa, né? Quando eu fui perguntar, me indicaram ali o quê? Previdência privada. E aí, ok. Eu lembro que na época, né? Foi quando eu até abri a minha conta de universitária. Eu falei assim, nossa, investindo é muito melhor, né? Do que deixar na poupança e tudo mais. E aí depois, assim, aleatoriamente, quando eu fui começar a descobrir, né, a questão de investimentos, eu tinha mais de 1 ano, 2 anos, sei lá, que eu tinha feito isso. Eu descobri que, na verdade, capitalização era uma furada, não valia pra nada, você perdia muito dinheiro, a questão de... No final, você só tinha guardado dinheiro, né, mas você não tinha tido rentabilidade. Então, assim, acho que valia mais a pena tu deixar o dinheiro na poupança do que ficar ali pagando capitalização. A previdência privada... Eu também depois fui descobrir que essa previdência privada da Caixa, né, ela investia em títulos do governo, né, que era Tesouro, Direto, essas coisas que eu podia fazer por conta própria e não pagar taxa. A Caixa, na época, cobrava mais de 10% de administração. Então, assim, eu não estava ganhando praticamente nada e só estava sendo bom para eles, né. Então, assim, eu lembro que na época eu cancelei todos esses investimentos, né, que eu tinha na época e comecei a aprender por conta própria. Então a melhor maneira que vocês têm de cuidar do dinheiro de vocês é realmente começar aos poucos, procurar vídeo, procurar livros para vocês entenderem do assunto e cuidarem melhor das finanças de vocês. Então eu vim deixar aqui a dica de alguns livros que vão ajudar, né, bastante vocês. Então o primeiro livro que eu vou indicar aqui para vocês é o livro da Natália Arcuri, o livro Me Poupe, da Natália Arcuri. Tá? É um livro que fala muito ali, tem uma didática muito legal, muito leve, focada ali realmente na pessoa que está iniciando ali no mundo dos investimentos, que ela precisa aprender ali desde o básico sobre o que é investimento, o que é taxa de juros, o que é corretora, como economizar, como sair, né, das dívidas, que muita gente, para poder começar a investir, você precisa não estar com dívidas. Então, assim, como quitar suas dívidas, como se organizar, fazer renda extra. Então, assim, é um livro muito beabá para quem realmente está começando ali a criar esse mindset de investimentos. Então eu super indico ele. Ele tem um precinho acessível, ele tem na modalidade tanto online, né, que você consegue ler ele digital, você consegue ler ele físico. Eu posso deixar até aqui para vocês no comentário, tem os links, né, de venda deles. Então, assim, é muito legal esse livro, super indico para você que está começando. O próximo livro que eu vou indicar aqui para vocês é o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Eu amo o Gustavo Cerbasi, todas essas pessoas que eu vou indicar aqui, eles têm canal no YouTube, tá? Então vocês podem, a maioria, né, pelo menos, vocês podem entrar lá no canal deles, acompanhar tudo certinho. Assim, foram pessoas muito referência ali quando eu comecei a entender. Então a Natália Arcuri, ela tem muitos vídeos legais, tá, que ela posta. O Gustavo Cerbasi também tem bastante vídeo legal.
E esse livro, né, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é muito bom pra você, né, que é casado, tá noivo, tá namorando, ou tá até pra você, quando for, né, conhecer alguém, né, o quanto essa questão do quem tá com você, né, influencia pra onde você tá trilhando financeiramente, né. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito controlada, né, organizada financeiramente, casa com, namora, enfim, tem um relacionamento com uma pessoa que é totalmente descontrolada financeiramente, né, ela vai acabar te arrastando, né, pro buraco, gasto e tudo mais. Agora, se você encontra uma pessoa, né, que ela tem o mesmo objetivo de você, de crescer, de juntar, acumular, claro que assim, não é pra ficar surtado e só juntar, não aproveitar a vida, mas é ter realmente o equilíbrio, né. Então, assim, o quanto a importância, né, dessa pessoa, do somar realmente as ideias, os objetivos, e como nesses casais alinhados eles conseguem enriquecer juntos, né? É muito, muito interessante esse livro. Então, o próximo livro aqui que eu vou indicar pra vocês é do Thiago Nigro, também tem um canal no YouTube aqui, é muito legal os vídeos dele, ele fala sobre várias coisas, então fala sobre investimento no exterior, investimento em renda fixa, investimento em ações, em tudo que você possa imaginar, ele sempre tá falando dos assuntos. E o livro dele também, que é muito interessante, é o do 1.000 milhão, como os outros livros que eu falei pra vocês também, ele tem também na modalidade digital, tem também na modalidade física. Então, assim, é um livro muito interessante. Nesse livro ele aborda também, assim, temas para pessoas bem iniciantes, tá? Só que eu acho que ele vai até um pouquinho além. Ele é um pouquinho mais avançado. Então, ele fala ali um pouco do universo de investimentos de forma geral. Ele fala tanto ali da renda fixa, da renda variável, as diferenças. Ele explica, assim, o beabá, mas também vai um pouco além. Então, é um livro também muito interessante para você que quer aprofundar. Então, acho que vocês podem até seguir nessa ordem, né? Como eu indiquei, o primeiro, né, da Natália Arcuri, do Me Poupe. O segundo, do Casais Inteligentes Se Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Esse próximo, né, do Thiago Nigro, que ele já vai avançar um pouquinho além dos outros. Aí o próximo, que eu vou deixar aqui de indicação para vocês, é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, acho que é assim que fala. É um livro muito legal, muito didático, que ele traz para vocês não assim o que é cada investimento como os outros, né? Ele fala um pouquinho mais sobre a questão da mentalidade financeira, de como você, mesmo começando a investir por pouco, você pode conseguir chegar em grandes riquezas. Então é mais uma questão de trabalhar a sua mentalidade, né, da construção ali do seu patrimônio. Então, o livro também muito, muito legal, tá? Muito interessante. E, né, aí por que eu acho, né, que é legal vocês estarem lendo esse livro ainda nesse momento que vocês estão agora, né? Porque o melhor momento para começar é agora. Vocês estão na faculdade, provavelmente, estão no meio, alguns estão até no inicinho ainda. Então, vocês têm bastante tempo, né, para conseguir conciliar essa questão de leitura tanto da faculdade quanto essa leitura, né, pensando nesse outro lado, no planejamento financeiro da vida de vocês. Vocês têm tempo para conseguir se organizar, se planejar, pesquisar, tanto nesses livros que eu falei, como até em canais do YouTube, que aqui também tem muito, muito conteúdo, tá? E é isso, o melhor momento para começar agora. Espero que esses livros consigam ajudar vocês. Indiquem também para algum outro amigo, familiar, que também tem esse interesse, ou que você acha que precisa também estar começando a investir. E abrir esse mindset financeiro, que sim, é possível. E assim, às vezes a pessoa acha que precisa ter muito dinheiro para começar a investir, e não. O que é mais importante, né, pra gente começar a investir é o tempo e a persistência. Então, por mais que vocês só tenham 50 reais para começar hoje, começa com 50 reais. Amanhã você vai ter 100, depois você vai ter 150, e assim você vai caminhando. Ao longo de 10, 15, 20 anos, tem gente que passa 20, 30 anos trabalhando, e às vezes chega no final da vida e se aposenta ali ganhando um salário mínimo, né? Então, assim, pense isso como investimento para vocês, para a vida de vocês como um todo. Então, assim, se vocês passarem 10, 20, 30 anos, né, investindo com consistência, diferente, vocês podem comparar isso como um cartão de crédito, por exemplo. Quando a gente compra alguma coisa no cartão de crédito, a gente está pagando juros. E se vocês deverem um dia, um mês, vocês vão ver que entra juros compostos, juros em cima de juros, e uma fatura que era R$200 vira 500 no estalar de dedos. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando você investe. Só que ao contrário, em vez de você estar pagando juros, você está recebendo juros. Então, os 100, 150, 200 que você vai colocando lá, eles vão rendendo juros. Juros em cima de juros. E quando você mal perceber,
aqueles 100 reais que você tinha colocado, sei lá, um ano atrás, já virou 500, 600 e assim vai. E começa a virar uma bola de neve. Então, assim, acaba sendo a mesma coisa, só que, né, ao contrário. Um você paga juros, outro você recebe juros. Então, se vocês compararem, enquanto a fatura do cartão de crédito é absurda, né, e se vocês deverem, começa a acumular aquele monte de dinheiro para pagar, é a mesma coisa que acontece quando você investe. Então, o que importa para você começar a investir não é você ter muito dinheiro. É você ter a persistência e o tempo, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar de dica para vocês. Vou procurar o link desses livros para deixar certinho para vocês já conseguirem, até se tiver interesse, já se direcionar direto para a página, tá? Se vocês quiserem adquirir, olhar, enfim, vou deixar aqui tudo no link, tá? Para poder já ajudar vocês. E é isso, até o próximo vídeo.